qualidade aí do vídeo e do som para vocês. E hoje é com imensa satisfação que nós trazemos o professor Fábio Lima. Ele que é ex-CONAPEC, formou em veterinária aqui na Unesp de Botucatu, concluiu o seu mestrado e doutorado na Flórida, atualmente professor na Califórnia, e traz o tema aí para nós: fatores do animal e ambientais associados à previsão de cura de metrite e suas implicações à sustentabilidade das fazendas leiteiras. Fábio, tá tudo certo aí? Tudo certo, Júlia. Obrigado pela... Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Lhe passo a palavra. Obrigado, Júlia, pelo convite. Obrigado a todos da CONAPEC pela oportunidade de ter uma discussão com vocês, compartilhar um pouquinho do trabalho que a gente tem desenvolvido aí nos últimos anos e contribuir com essa segunda semana da zootecnia aí. Como a Júlia falou, eu vou discutir um pouquinho de fatores que são associados com a previsão de cura de metrite, tanto fatores do animal quanto fatores do ambiente no qual o animal está. Vamos começar primeiro entender o que a gente vai estar falando hoje à noite. Primeira coisa, a gente vai definir o que é metrite, porque eu tenho certeza que tem muita gente que ouviu falar, mas não tem uma visão clara do que é, do ponto de vista clínico, a doença que a gente lida, que chamamos de metrite. E a segunda coisa é entender a importância, porque a gente se preocupa em lidar com essa doença, quais são as implicações dela para a atividade leiteira. A gente vai falar um pouco dos desafios de diagnóstico e tratamento, e aí a gente vai falar de fatores que são associados com a cura e por que tentar identificar a cura é importante para a sustentabilidade da fazenda leiteira. O que é metrite? Bom, por mais que muitas pessoas pensem isso é algo simples e óbvio, a gente sabe que quando a gente começa a discutir no dia a dia, na realidade das pessoas, a definição não é algo tão claro assim, e é uma das razões pela qual a gente vê problemas de rotina, tanto com relação ao diagnóstico quanto ao tratamento. A classificação que a gente está fazendo aqui é baseada em sinais clínicos. Quando a gente vai olhar em livro, tem definição baseada em achados patológicos, mas isso não tem importância para a gente que lida com a doença no dia a dia na fazenda. O que é importante para a gente que lida com a doença no dia a dia na fazenda são os sinais clínicos, é a metrite baseada nos sinais clínicos. E tem duas classificações que são extremamente presentes no dia a dia e a gente vai tentar entender como cada uma delas necessita uma conduta diferente. Tem o que a gente chama de metrite clínica, que é caracterizada pelo aumento do útero com uma descarga purulenta dentro dos 21 dias pós-parto, nas 3 primeiras semanas pós-parto. E tem o que a gente chama de metrite puerperal intóxica, que é aquela doença caracterizada por um útero aumentado com uma descarga fétida, uma coloração avermelhada, amarronzada, e uma característica bem aguada dentro desses primeiros 21 dias pós-parto. Geralmente, o animal que tem o caso que a gente chama de puerperal vai ter outros sinais clínicos concomitantes, como vai ter febre, vai ter diminuição do apetite, esse animal vai ter uma atitude deprimida, vai ter redução de produção de leite e outros fatores mais que a gente olha no dia a dia. Esse aqui é uma foto, o que você vê na sua direita aí é uma foto de uma vaca com uma descarga, sentada em uma cama, você vê lá aquela descarga avermelhada, não dá para perceber quão líquida ela é, mas ela é bem líquida, ela espalha bem, não é algo viscoso, e a gente vai entender que isso é importante, tanto quanto o cheiro. Essas aqui são fotos de animais que foram abatidos, que tinham metrite puerperal, para vocês terem uma ideia das diferentes colorações, apresentações. Por isso que a gente fala que ela varia de tanto aquela coloração mais amarronzada para avermelhada. E para quem trabalhou com vaca no pós-parto, o cheiro é bem característico. E a maioria das pessoas geralmente consegue sentir esse cheiro, mas não é todo mundo, a gente vai até tocar nesse ponto. E uma das coisas que ajuda a gente diferenciar o animal que realmente está sendo acometido pela doença de forma mais aguda é a característica aquosa dessa descarga.
E como eu já disse, vai ter outros fatores importantes. Ela vai estar acompanhada de febre, muitas das vezes, ela vai reduzir o apetite do animal, ela vai fazer o animal ficar deprimido, diminuir o que a gente chama atividade, algo que pode ser constatado com o uso de monitores. A gente pode ver também uma diminuição da ruminação e outros fatores mais. E geralmente, esse animal que tem a metrite puerperal tóxica, esse é o animal que a gente está falando que tem metrite. Se o animal só tem aquela descarga purulenta, esse animal é um animal no qual o sistema imune dele está sendo capaz de lidar com o desafio que acontece no pós-parto imediato. O animal que está tendo essa descarga aquosa purulenta é um animal que está sendo sobrecarregado do ponto de vista microbiológico e imunológico, e essa descarga é o fruto dessa sobrecarga. Esse animal, sim, precisa de antibiótico para tentar lidar com o problema. Bom, uma das coisas que eu falei para vocês que é importante é tentar entender como que essa descarga aparece. E um dos desafios que a gente vê treinando as pessoas é tentar fazer as pessoas se familiarizarem com a descarga. A gente fez um vídeo aqui para tentar mostrar para vocês melhor o que é. Como vocês podem ver, é bem aquosa, é bem amarronzada. Você vê pequenos pedacinhos de pus, mas é um volume muito alto de descarga. Um animal que está tendo uma produção de conteúdo no útero extremamente exacerbada. Muitas das vezes, a parte posterior do animal, a região perineal, vai estar extremamente suja. E isso é importante e ajuda a diagnosticar. Você fala assim, Fábio, agora que eu consegui ver o que é uma descarga característica desse animal que tem a metrite puerperal, que é o animal que precisa ser ajudado, por que eu preciso me importar com esse animal? Qual é a razão que a gente se importa? Vamos tentar entender um pouquinho por que a gente presta tanta atenção nessa doença e tenta controlar esse problema. Primeiro, que a incidência é muito alta. Se a gente pegar aí vários estudos que foram publicados no decorrer dos anos, você vai ver incidências variando entre 10% e 36%. Esse aqui é uma aglomeração de um banco de dados que a gente fez quando a gente estava para apresentar esse dado num congresso grande no Canadá. Foram 7 fazendas, diferentes lugares dos Estados Unidos, Califórnia, Flórida, outros lugares mais. E nesse estudo que o professor José Santos, da Universidade da Flórida, apresentou no Alasca, a incidência de metrite desses vários estudos, não é uma aglomeração de estudos, é uma compilação de estudos, deu em torno de 17%. Um dos fatores extremamente evidentes de animais que têm metrite é uma queda do desempenho reprodutivo. Desse mesmo compilação de estudos que foi feita pelo professor José Santos em 2010, ele mostrou que a taxa de concepção do primeiro serviço cai nos animais que tiveram metrite, comparado com os animais que não tiveram metrite, em torno de 14%. Em um estudo mais recente do Thiago Vilar Silva, que foi publicado esse ano no Dairy Science, eles olharam a porcentagem de vacas que ficaram prenhes até 300 dias. Aqui o que você vê são os animais que tiveram metrite e não foram tratados na primeira coluna, que é 61%, e os animais que foram tratados com ceftiofur ou os animais que não foram tratados, a porcentagem de animais que ficou pré em 300 dias foi 10% e 11%, respectivamente, maior. Ou seja, é uma doença que vai ter um impacto a longo prazo no desempenho reprodutivo. Então, é muito importante. O tratamento com antibiótico, como você pode ver aqui, que é a coluna do meio, o ceftiofur, ajuda a recuperar parte dessa perda de desempenho reprodutivo. E é por isso que que a gente, quando encontra animais nessa situação, faz o uso do antibiótico. O problema não é só queda de desempenho reprodutivo, tem um legado para a produção de leite. Esse é um estudo do Jocelyn Duboc,
da Universidade de Montreal, no Canadá. Nessa época ele ainda estava fazendo doutorado em Guelph, que ele publicou esse estudo. E o que ele mostrou ali foi que os animais que tiveram metrite, em comparação com os animais que não tiveram metrite, produziram em média 4 quilos por dia nos primeiros 60 dias pós-parto. Tem um estudo do Eduardo Oliveira, que está aqui fazendo pós-graduação comigo, e esse estudo ele fez no mestrado dele, quando ele estava trabalhando com o professor Clips Galvão na Flórida. E o que eles viram nesse estudo, que as vacas que o CM é um tratamento alternativo que eles estavam testando. Como vocês podem ver, para a produção de leite não foi muito positivo. Mas se você comparar os animais que eles chamam de controle aqui, que são animais que não foram tratados pela metrite, eles produziram 1,3 kg menos que os animais que tiveram ceftiofur nos primeiros 60 dias pós-parto. Então, tem um efeito na produção de leite. Outra coisa que acontece, os animais que têm metrite, eles vão ter uma chance maior de ser descartados. Esse é um estudo do Paul Bartlett, da Universidade de Michigan, um estudo feito há 35 anos atrás. Ele mostrou que 6% a mais das vacas eram descartadas. O trabalho mais recente, o trabalho do Tiago, que também acompanhou os animais durante toda a lactação, né? O trabalho mostrou que o descarte desses animais que tiveram metrite e não foram tratados, comparado com os animais que foram tratados ou com ceftiofur ou não tiveram metrite, foi 10% maior. Então, assim, realmente é um legado muito grande, porque a doença é prevalente, ela acontece em todos os rebanhos, em alguns em uma incidência muito alta. Ela diminui o desempenho reprodutivo, ela diminui a produção de leite e ela aumenta o descarte. Quando a gente põe tudo isso na calculadora e considera todos os fatores, o custo da metrite é muito, muito alto. Esse é um estudo do Mike Overton e do John Fetro, que eles fizeram. Na verdade, foi uma modelagem baseada em dados de alguns estudos que o Mike Overton tinha quando ele estava aqui na Califórnia, e eles chegaram a estimar, quando você soma esse desempenho reprodutivo reduzido, a redução da produção de leite, o aumento de descarte, tratamento e tudo mais, $358 por caso. Ou seja, se a gente pegar, na época, o preço de um animal de reposição era em torno de $2.000, de 17,5% a 20%. A gente tem um estudo que a gente publicou em 2019, que a gente fez a avaliação do custo de metrite em vacas que foram tratadas com diferentes antibióticos. Um deles é a ampicilina, que tem descarte de leite, e o outro ceftiofur, que é o antibiótico mais comumente usado para tratar metrite. E nesse estudo a gente notou que ambos os antibióticos vão ter um custo muito grande, e ele vai variar quando você, por exemplo, porque se você considerar que você está dando antibiótico, você tem que descartar o leite, tem duas opções que você pode fazer com o descarte do leite. Você pode pegar aquele leite e usar para alimentar os seus bezerros, ao invés de usar um sucedâneo de leite, uma coisa do tipo, para repor a necessidade que você tem na fazenda. Ou você pode descartar o leite, porque existem, vamos dizer assim, riscos de resistência microbiana, e tem muitas fazendas que essa é a conduta aqui nos Estados Unidos. Se você não descartar o leite e você está usando um preço de alimentação baixo, aqui a gente pegou 3 valores de preço por quilo de alimentação para vacas, que é aqui nos Estados Unidos 20,22 por quilo a 0,30, o preço médio sendo 0,26. Esse é um intervalo de preço que reflete bem a realidade de custo de dieta. E a gente teve também uma variação do custo por quilo de leite entre 35 centavos a 52, que é algo que reflete bem o que a gente tem visto acontecer nos últimos 20 anos aqui nos Estados Unidos. E a variação foi de 226 a 467. Ou seja, a metrite é uma doença que vai te custar entre 10 a 20% de um animal de reposição. Então, ela tem um impacto muito grande.
considerando que a incidência média é entre 20% e 25%, você tem a metrite como um dos principais doenças que causa prejuízo econômico e que afeta a sustentabilidade de qualquer fazenda leiteira. Aí você me pergunta, bom, pelo jeito é uma doença que é simples de diagnosticar, eu mostrei para vocês o vídeo ali, parece que é bem claro e evidente, sabe que tem que tratar, então é uma doença que dá para controlar bem, certo ou errado? Bom, vamos dar uma olhada no que os trabalhos têm mostrado ultimamente. Esse é um trabalho da Noélia, que é uma colega aqui da UC Davis, ela trabalhou nesse trabalho, ela publicou em 2018, mas foram 2 anos coletando dados antes disso. E o que ela fez foi fazer uma entrevista das fazendas, entrevistando os trabalhadores que são encarregados de fazer o diagnóstico e tratamento para tentar entender quais são os diferentes critérios usados no dia a dia, né? E baseado no nosso entendimento da doença, ela criou algumas perguntas, alguns critérios que são chaves e visitou o pessoal na fazenda e perguntou como vocês estão fazendo isso. Por exemplo, na pergunta 1 aqui, o que está dizendo quando o antibiótico é administrado para tratar a metrite. Aí a pergunta, as opções tinham 4 opções que a pessoa podia escolher. Quando tem uma descarga fétida, quando tem uma descarga anormal, mas não fétida, quando tem febre e quando tem depressão de atitude. Se um animal está isolado das outras vacas, está ficando mais tempo deitado do que não está indo para o coxo comer, coisas do tipo. E tinha a opção da pessoa descrever algo diferente. Por isso que tem lá o open-ended, é isso que significa. Ela perguntou aí se tratava, qual que era a dose, por quantos dias, e qual que era a primeira droga de escolha. E ela perguntou se tinha tratamento intrauterino, que não é necessariamente a opção primária aqui nos Estados Unidos, e a gente pode discutir isso, mas não é o objetivo de hoje. E ela perguntou outras coisas. O que eu quero mostrar para vocês isso aqui é uma figura mostrando diferentes respostas que foram obtidas nas 45 fazendas. Ali na primeira coluna da esquerda você vê as 45 fazendas, elas não estão necessariamente em ordem, mas dá para você ver quais animais que fizeram o tratamento de antibiótico baseado na observação anormal, com ou sem febre, na primeira coluna, e aí depois, na coluna do meio, quais as fazendas que fizeram a observação da descarga fazendo palpação retal. O que acontece em muitas fazendas, eles não têm a rotina de ir e checar os animais com um exame. Eles simplesmente vão e olham. Se eles verem algo, eles usam o que eles foram capazes de visualizar para tomar a decisão de tratar. E tem fazendas que têm uma rotina de qualquer animal que apresentar um intervalo pós-parto, aquele intervalo principalmente vai ser entre 4 e 10 dias pós-parto, esses animais vão ser palpados e avaliados, ou animais que estão com ingestão de matéria seca diminuída, não estão indo para o coxo, estão isolados, esses animais vão ser checados. E tem animais que obviamente vão estar checados. O que eu quero que vocês guardem dessa figura é que existe uma variabilidade muito grande como o diagnóstico é feito. E isso é relacionado com o fato de que as características, a rotina da fazenda vai variar muito. Isso influencia o resultado. Por quê? Porque a palpação por si só vai te dar uma chance maior de identificar quais animais têm descarga. Porque é o seguinte, se você parar para pensar, o animal que está realmente jorrando descarga, esse animal vai ser visto. Mas existem animais que antes de começar a jorrar descarga ou ficarem extremamente deprimidos, já estão apresentando a doença. E a palpação transretal vai ajudar a identificar esses animais mais precocemente.
Mesmo a palpação transretal, a gente fez um estudo em 2014 que a gente mostrou que mesmo com a palpação você vai ter alguns animais que você não vai encontrar. E a gente vai discutir que tem metodologias até mais acuráveis para tentar fazer esse diagnóstico da doença. E a associação de sinais clínicos, quando você observa o animal por alguns minutos no dia, tem uma probabilidade que você não vai encontrá-la. Então, assim, é um negócio complicado. Se a gente parar, eu fiz uma revisão ano passado, na qual eu tentei computar esses números um pouquinho para tentar entender melhor. E o que esse estudo mostrou foi que 3 em cada 10 vacas, eles estão simplesmente fazendo a decisão de tratar ou não antibiótico por observação visual. Eles não vão encostar no animal necessariamente antes de decidir se vão dar antibiótico ou não. Se eles veem a descarga, eles vão entrar. Se eles não verem, vai ficar até aparecer. Se nunca notarem, o animal pode adoecer e morrer, e seja o que for. Né? E a característica da descarga usada não necessariamente é consistente. Muitas das fazendas vão usar a descarga anormal, mas não vão considerar se o animal tem febre ou não. Muitos não vão nem prestar atenção se a descarga é fétida ou não, e vão tratar se tiver febre ou não. Então, assim, é inconsistente. E por que isso é importante? Porque existe sim um espectro de maior chance de cura e maior necessidade de tratar o animal, dependendo da presença de sinais concomitantes. A severidade da doença ela é nitidamente maior quando você tem a presença da descarga e um sinal concomitante, ou febre, ou o animal está com apetite reduzido. Então, isso é algo que precisa ser mais bem esclarecido e que precisa ser treinado e repetidamente reciclado nos profissionais que trabalham no dia a dia fazendo diagnóstico. E essa é uma parte que, infelizmente, ainda deixa muito a desejar na rotina das fazendas leiteiras. Quais são os fatores associados ao diagnóstico errado? Bom, primeiro consideração, eu vou falar que são 4 principais. Os primeiros são os sinais clínicos, o segundo é o aspecto da descarga vaginal, o terceiro é o método de coleta e o quarto é o odor. Eles são, não necessariamente um é mais importante que o outro, os 4 são relacionados. Vamos entender um pouco quais são os sinais clínicos simultâneos que poderiam ser considerados. O principal é febre. Se criar uma forma sistemática de avaliar a temperatura concomitante com o diagnóstico de descarga, vai te aumentar muito a probabilidade de que você vai identificar os animais que precisam ser tratados. Medir o apetite é difícil. Não é toda fazenda que tem canzil, não é toda fazenda que tem a oportunidade de ver o animal comendo no coxo. Mas as fazendas que têm, esse é outro fator que deveria ser considerado. A atitude é extremamente importante. E as fazendas mais modernas, que têm mais acesso à tecnologia, você vai ter oportunidade de avaliar se tem redução de produção de leite. Quando ela vai na ordenha, esse animal vai ter a medição da produção de leite e automaticamente dá para você estabelecer um ponto de corte no qual esse animal pode ser puxado e avaliado. A redução de consumo, em fazendas que têm avaliação de consumo, esse é menos acessível, mas é presente em alguns lugares. E hoje em dia, algo que é muito popular são os medidores de atividade. Apesar da acurácia do medidor de atividade por si só, baseada na atividade ou na ruminação que seja, não ser muito alta ainda por diagnóstico metrite, é um fator adicional que deveria ser considerado. Se você tem a combinação desses fatores, você aumenta e muito a acurácia do animal que precisa ser tratado. Esse aqui é uma foto dos diferentes tipos de descarga. Todas as descargas de 1 a 4 aqui são descargas que não precisam ser tratadas. 1, 2 e 3, geralmente, 1 e 2 geralmente não causam problema. Mas você vai visitar fazendas no qual pessoas veem essa descarga purulenta
e vão interpretar isso nos primeiros 3 semanas pós-parto como uma necessidade de tratamento. E esses animais não precisam de tratamento nas 3 primeiras semanas pós-parto. Por quê? Porque todo animal que passa por um processo de parto, exposição a micro-organismos, ele vai gerar essa descarga purulenta. O pus nada mais é que micro-organismos e tecido necrosado sendo fagocitado por neutrófilos. Então, assim, ter a descarga purulenta nada mais significa que é um animal que está tendo uma resposta imune, contendo o problema. Se ela se prolongar depois de 3 semanas, aí é quando a gente começa a preocupar, que ela está muito prolongada e quer dizer que esse animal pode estar entrando num quadro de uma doença, de o que a gente chama, passando de 21 dias pós-parto, de uma endometrite clínica crônica. Mas nas primeiras 3 semanas pós-parto, se você tratar esse animal com descarga purulenta, você não vai melhorar o desempenho reprodutivo, você não vai melhorar a produção de leite, você não vai melhorar a taxa de descarte. Ou seja, você vai estar gastando antibiótico sem dar um retorno econômico. Então, por isso é importante. Aí me fala, e a descarga 4? Ela parece bem parecida com a 5. Porém, essa é um dos pontos que a gente... Por isso que a gente inclui na definição da doença que tem que ser uma descarga aquosa, que seja uma descarga fétida. Essa descarga 4, o que ela é, a gente vai ver um videozinho para entender, ela é uma descarga que tem bastante muco, ela tem uma coloração avermelhada, porque tem sangramento no pós-parto, dependendo do trauma que tiver, ou mesmo sem ter um trauma evidente, tem um pouco de sangramento que acontece no pós-parto em todas as espécies. E aquele sangramento por si só não é um sinal que tem uma infecção que precisa ser tratada. Por isso a descarga tem que ter essa característica aqui. Vamos olhar rapidinho esses vídeos. Essa descarga que é simplesmente quase igual a uma descarga de cio, é óbvio que não precisa tratar, e normalmente você não vai ter problemas com essa ou com essa descarga aqui, que tem um pouco de pus, mas não tem muito. Você vê sim pessoas que não têm um esclarecimento, que nas 3 semanas pós-parto, ter uma descarga predominantemente purulenta não precisa ser tratada. E é muito comum as pessoas verem essa descarga avermelhada, que tem bastante muco no meio e um pouco de pus, e acharem que precisa ser tratada. Na maioria das vezes, esse animal é um animal que não vai ter nenhum sinal clínico concomitante. Então, assim, se você está tendo dificuldade em distinguir essa aquosa marronzada dessa, é nessa hora que é importante você associar os outros sinais concomitantes, ok? Por isso a gente tenta com relação às coletas, tem 3 métodos que podem ser utilizados. Um é simplesmente a visualização da descarga, sem nenhuma ferramenta, ou simplesmente vai caminhar no ambiente que o animal está. Esse animal está num freestyle. É muito mais difícil se você está falando numa fazenda que está a pasto, que o animal está andando. Você não vai ter essa oportunidade. Né? A vaca estando deitada num freestyle te facilita, com certeza, ou num compost barn. Mas dependendo do manejo, o pessoal vem e puxa conteúdo em cima e não visualiza. Então, é uma ferramenta, mas eu diria que ela vai te perder uma percentagem alta dos animais que não vai ser diagnosticada. Outra ferramenta a gente comparou num estudo em 2014 com a palpação foi o uso do MetriCheck. O MetriCheck é uma haste de metal com copo de borracha que você higieniza e vai no fundo vaginal e coleta a descarga. Por que isso é importante? Tem inúmeras vacas que vão ter um útero enorme, e esse útero enorme não necessariamente vai estar palpável, fácil de você retrair a descarga. Então, nesses animais, você não vai conseguir retrair a descarga necessariamente cada vez que você for lá. A descarga acumula nesse fundo vaginal, porque é simplesmente por conformação. Quando você para pensar, se você tentar imaginar, a cervix, ela se abre ali na vagina e ela tem uma caída. Naquela caída que a gente chama de fornix, naquele fundo cego, descarga acumula ali. E quando você usa o MetriCheck, você consegue coletar. E a gente percebeu que a acurácia
avaliar a metrite com o MetriCheck comparada com a palpação, vai aumentar em 10% a mais de vacas que você vai identificar com o metrite. Apesar da qualquer um de vocês ter a oportunidade de ir numa fazenda de leite e ver vaca, e sentir o cheiro da vaca com metrite, muito provavelmente você não vai esquecer. É um cheiro muito característico, muito forte. Tem muitos micro-organismos anaeróbicos produzindo aquele odor com característica de enxofre forte. Então, é comum. Mas o problema é que existe no ser humano uma variabilidade muito grande. A gente tem mais de 400 receptores no sistema olfatório para tentar determinar cheiro. E tem pessoas que simplesmente não conseguem fazer isso. Nas nossas visitas que a gente fez aqui na Califórnia para discutir tratamento, a gente encontrou vários trabalhadores que simplesmente não conseguiam dizer que essa vaca estava com odor. Entendeu? O odor de fezes misturado com o odor, eles não tinham essa percepção. Então, assim, é algo subjetivo. Apesar de ajudar vários, ela não é algo que garante. Então, isso é um problema, porque confunde as pessoas. Outro fator que é importante é entender o seguinte. A gente está falando que é importante diagnosticar correto e tratar os animais. Mas uma pergunta que tem que ser feita é: o que acontece se a gente tratar os animais? Nessa tabela que eu estou apresentando aqui para vocês, o que vocês vê na primeira coluna são 3 estudos que foram feitos para comparar o efeito de tratar a vaca para metrite com deixar a vaca. São poucos estudos no qual a gente consegue deixar a vaca não ser tratada para metrite, porque é considerado um atentado ao bem-estar animal, vamos dizer assim. Você sabe que o animal está doente, não tratar não é considerada a conduta mais correta. Então, assim, foram poucos estudos que conseguiram a autorização para fazer isso. Então, teve os 2 estudos do John Chinal e da McLeod, foram os estudos da Pfizer que aprovaram o ceftiofur deles, e teve o estudo do Eduardo Oliveira, quando ele estava fazendo o mestrado dele com o Clips Galvão, que eles estavam testando uma terapia alternativa, que eles deixaram um grupo sem tratar, para poder ver a eficácia do tratamento. E, basicamente, o que acontece é o seguinte: se você deixar a vaca sem tratar para metrite, a maioria delas, eu posso dizer a maioria, mais de 50%, vai resolver a doença. E se você tratar, não é todo mundo que vai resolver a doença. Para tentar colocar isso em poucas palavras, se você pegar 10 vacas e você não tratar elas, 5,5 a 6,2 vão sarar em 2 semanas e não vão precisar de uma segunda leva de antibiótico. Se você tratar, 7,4 a 7,8 vão curar. Mas ainda vai ter 2,6 a 2,2 desses animais que vão precisar de uma segunda leva de antibiótico. Ou seja, o aparente benefício para cura de antibiótico em cada 10 vacas é entre 1,2 e 2,3. Ou seja, isso aqui não é, obviamente, estatística, a gente está simplesmente olhando os dados e vendo. Então, isso causa muito desafio e é um fator que leva alguns produtores a adotar uma conduta extrema de não tratar os animais. Porém, a taxa de cura não representa tudo da doença. Vamos entender um pouco qual que é o dilema do tratamento de metrite. Apesar de o tratamento aparente só melhorar que 1 ou 2 vacas a mais que vão curar dentro de 2 semanas, quando a gente para olhar os fatores entre o animal que foi tratado e não foi tratado, o que a gente vê é que a quantidade de leite que você vai vender do animal não tratado, na verdade vai aumentar. Por quê? Porque esse animal vai precisar ser tratado na frente. E esse animal, por vezes, vai ser tratado mais prolongadamente. Então, você acaba vendendo 48 quilos, perdendo, né? Que esse leite não vendido, não serve, significa que você não pode vender. Você tem mais descarte de leite do animal que não foi tratado do que o animal foi tratado. Então, ou seja, esse animal ele adoece com outros problemas. Então, ele tem outros fatores concomitantes que acontecem que vão causar prejuízo para ele. O que mais acontece?
o número de tratamentos é maior. Esse animal ele tem mais chance de ser tratado prolongado para metrite depois, ele tem mais chance de ser tratado para outras doenças como mastite. Então, tem outros problemas concomitantes que acontecem quando você não trata o animal. O que mais que acontece? A porcentagem de animais prem, como eu já chamei a atenção, esse é o mesmo dado do Thiago Silva, que é na Carolina do Norte, agora, no trabalho que a gente teve aceito esse ano, mostrando que a porcentagem de animais prem é menor e o que acontece, e tem mais animais descartados. Então, assim, tentar justificar só baseado na cura os benefícios do tratamento de antibiótico não necessariamente é acurar. Você tem que tentar entender os outros fatores que estão sendo afetados pela doença. Por isso que eu estou tentando dizer para vocês o seguinte: a gente quer entender o impacto da metrite na sustentabilidade da fazenda leiteira, a gente tem que entender que não é só o tratamento do caso clínico que não vai resolver, que vai justificar você tratar. É importante o tratamento e é importante associar fatores, e é nisso que a gente vai estar discutindo próximo aqui. Por exemplo, quando a gente fez uma avaliação econômica da metrite do animal que foi tratado com ceftiofur e que não foi tratado, o benefício foi em média $250. Ou seja, é mais de 10% do preço de reposição de um animal que se recupera por tratar. Então, assim, tratar um animal para metrite é justificável, é importante isso. É uma doença que tem ramificações. A gente precisa entender essas ramificações para... Bom, quais são os fatores que contribuem para o sucesso de cura e a previsão de cura? Como que a gente pode tentar prever o que vai influenciar essa cura e talvez escolher melhor quem pode ser tratado? Bom, teve um trabalho que o Vinícius Machado, que está no Texas Tech, a gente trabalhou junto, ele, o Clips e mais o pessoal aqui. E esse trabalho foi baseado no mesmo dado, porque, como eu falei para vocês, deixar a vaca sem tratar é algo difícil. A gente teve aqui a oportunidade de deixar 275 vacas sem tratar. Então, a gente usou esse dado o máximo possível para aprender com ele. Tá? Então, basicamente, desses animais que não foram tratados, a gente tinha um subgrupo de aproximadamente 150, 170 animais, dos animais que foram tratados com ceftiofur, que a gente vai chamar de controle aqui nesse estudo, e os animais que foram deixados sem tratar, que a gente vai chamar de untreated control. Esses animais, a gente olhou, a gente pegou as amostras de sangue deles, a gente mediu algumas coisas, a gente olhou quando o diagnóstico aconteceu e outras características, tipo se eles tiveram distocia, se eles tiveram laceração vulvovaginal, e fizemos associações com a performance do animal, com a sobrevivência e com a saúde, para ver como esses fatores são associados com o problema. Tá? E o que a gente viu nesse estudo foi o seguinte, só para ter uma noção da população de animais que a gente tinha disponível. Então, a gente tinha, o que a gente chama de controle aqui são os animais que não foram tratados. Então, quando você olha o número de animais que curaram, foi menor a porcentagem, 64,6%, e dos animais dessa subpopulação, 85% curou com o ceftiofur. A percentagem de distocia foi igual nos dois grupos, obviamente menor que os animais que não tiveram metrite, terceira coluna, os animais que não tiveram metrite. E o número de animais que tiveram retenção de placenta foi muito alto, com 70%, mas não teve diferença entre o nosso controle, a vaca que não foi tratada para metrite e a vaca que recebeu o ceftiofur. E basicamente, assim, em geral, controle e ceftiofur não tiveram diferenças estatísticas, então, o que é ótimo, que permite a gente comparar os grupos e sem ter outros fatores que estavam influenciando eles do dia 1. E o BHBA não chegou a ser diferente. Teve uma tendência dos animais que foram deixados sem tratar ser maior, foi só uma tendência. E a condição corporal, ela
tendeu a ser, ela foi menor no ceftiofur, mas eu não sei o quanto biologicamente isso tem importância, porque é um 3,4 contra 3,5. Bom, a gente vai discutir isso mais para frente. Bom, o que a gente fez primeiro foi uma regressão logística para tentar ver quais fatores eram associados dos que a gente tinha com a cura de metrite. Então, no primeiro modelo aqui, que nós chamamos de modelo 1, a gente viu que a atoglobina, que é uma proteína de fase aguda associada com infecção, que a gente avaliou. O que a gente viu que ela era um fator que estatisticamente era associado com a cura de metrite, associado negativo, quer dizer, quanto mais alto a hepatoglobina, menor a chance de cura. Se o animal não fosse tratado, também a menor era a chance dele de cura, como a gente já pode ver, e se o animal teve distocia, menor era a chance de cura. O animal que não teve laceração vulvar teve uma tendência a ter menos, teve maior cura. No modelo 2, o dias em leite foi um fator importante, teve uma associação com um animal que é diagnosticado mais tarde, teve uma melhor chance de cura. O modelo 2 é só os animais que não foram tratados para metrite. O modelo 3 foi feito um modelo feito só com os animais que tiveram ceftiofur. E nesse modelo que os animais só foram os animais com metrite que tiveram ceftiofur, a mesma associação que a gente viu com todos, com a hepatoglobina estava lá, e a associação a tendência com distocia e uma associação com a laceração vulvar. Vamos destrinchar um pouco essas associações um pouco melhor. O segundo passo que a gente fez foi o que a gente chama de uma partition analysis decision tree. O que é isso? É uma análise de partição no qual a gente pede para o modelo falar para a gente de todas as variáveis que tem disponível, qual é a variável mais importante, qual é a que tem um fator maior, como coisas foram todas medidas antes da ocorrência, qual das variáveis seria a principal. E dos fatores que foram apresentados para o modelo, distocia ou não, dias em leite, se foi tratado ou não por ceftiofur, e haptoglobina, que foram os 4 fatores que a gente achou associação com cura de metrite. A haptoglobina foi o fator que teve o primeiro lugar na hierarquia de fator associado com a cura de metrite. E aí ela serve, e aí, a partir dali a árvore de decisões começa a ser tomada. Então, assim, a probabilidade de cura, como você pode ver, ela é um animal que tem menos de 0,48, ela é bem mais alta, 91%. Se for acima de 0,48, ela é só 65%. E aí você vai vendo os outros fatores. Se o animal teve essa haptoglobina menor de 0,98 e foi tratado com ceftiofur, praticamente todo mundo curou. 98%. Entendeu? Então, assim, a ideia é, bom, será então que a gente poderia ir na fazenda, coletar uma amostra de sangue, ver se tem hepatoglobina e o animal que tiver hepatoglobina baixa, e a gente dá ceftiofur, a porcentagem de cura, ou porque ele tem 80% sem deixar sem tratar, não justifica tratar. Essas associações que estão tentando entender essas diferentes decisões. Na tabela 3, a gente fez outro tipo de análise para tentar ver o que essa análise dizia para a gente. Essa é o que a gente chama de ROC, que é uma análise que vai te dar a sensitividade, a especificidade. Ela vai te dar, primeiro, um ponto de corte dos seus fatores. A gente usou aqui a hepatoglobina, de novo, e o dias em leite. E a gente usou uma análise para o controle e uma análise para o ceftiofur. E você pode ver que o ponto de corte é diferente para os animais que receberam, que ficaram sem tratar, nosso controle, e os animais que receberam ceftiofur. Você pode ver que nos animais que não foram controle, o ponto de corte foi bem mais baixo de hepatoglobina. Então, quer dizer, não precisava nem elevar tanto a hepatoglobina para você ver os prejuízos da doença. Por um outro lado, no animal que recebeu o antibiótico,
para você ver o prejuízo da doença, a aptoglobina tinha que ser um pouco mais elevada. É importante realçar que a maioria dessas associações foi somente moderada. Essa área under the curve é um indicativo de acurácia. A gente não tem aqui nessa tabela acurácia por si só, mas basicamente o que está dizendo para você é que qualquer desses critérios que a gente combinar aqui, nenhum deles vai te dar uma especificidade e sensitividade, uma combinação de especificidade super alta. O que é isso? É o quão capaz que você vai ser de identificar todos os animais que realmente tinham metrite e identificar todos os animais que não iam desenvolver metrite. Para a gente é mais importante identificar os que realmente tinham metrite, e tratar eles. E você pode ver que se a gente usar só dias em leite, as vacas que receberam ceftiofur, e o critério foi mais que 5 dias, não foi um critério tão muito bom. Mas se a gente usar a hepatoglobina acima de 0,78, a gente vai, em animais que receberam ceftiofur, a gente conseguia em 90% de acurácia de identificar os animais que realmente tiveram e foram tratados. Mas perguntei, mas e daí? O que tem a ver? Você não falou para a gente que metrite tem importância além da cura, porque tem um legado para a produção de leite e reprodução? Exatamente. Então a gente quis olhar as mesmas relações. E foi o que a gente fez. E isso aqui são o que a gente chama análise de sobrevivência, olhando o tempo médio até a prenhez, E o que a gente pode ver aqui que o tempo médio, o tempo necessário para 50% das vacas ficar prenhe, em vacas que não tiveram metrite, foi 105 dias. Por um outro lado, em vacas que tiveram metrite, que tiveram baixa hepatoglobina, já subiu para 135. E os animais que tiveram hepatoglobina alta e não foram tratados, isso veio para bem mais, veio para 166 dias. E o que aconteceu com os animais que foram tratados? Como é que foi o tempo médio de aprenhez? Mesmo para os animais que foram tratados, se o animal tivesse hepatoglobina baixa, ele, mesmo para o animal tratado, ele, comparado com o animal que não teve metrite, ele tem um prejuízo menor, 122, demorou 17 dias a mais para ficar prenho, e o animal com alta hepatoglobina, 19 dias a mais. O que a gente está querendo mostrar aqui para vocês é que se esse animal tem alta hepatoglobina, se ele foi tratado ou não, de qualquer forma, existiu um legado para o desempenho reprodutivo. Produção de leite. A produção de leite foi um pouquinho mais... não foi tão claro. Foi, sim, claro para a vaca não tratada. A vaca não tratada, que teve alta hepatoglobina, produziu 2,4 kg de leite a menos do que o animal que não teve metrite. E 1,5 kg a menos do que teve low hepatoglobina. Então, assim, um legado de produção existiu, e ele existiu para o animal que teve alta hepatoglobina nos primeiros 2 meses de lactação. A gente não teve uma resposta significativa aqui para a vaca tratada com ceftiofur para produção de leite. Então, em outras palavras, se você está tentando medir produção de leite animal com alta hepatoglobina que foi tratado com ceftiofur, você não consegue ver uma diferença entre o animal que foi tratado e o animal que não foi tratado. A conclusão desse primeiro estudo foi que entre as vacas com controle, as vacas não tratadas, a concentração de hepatoglobina e o dias em lactação no diagnóstico de metrite foram associados com risco de cura para metrite. E além disso, essa hepatoglobina e o dias em leite no diagnóstico de metrite, eles influenciaram o risco de cura para a vaca que foi tratada com ceftiofur. Em geral, usando essas poucas variáveis que a gente tinha disponível nesse estudo, a gente teve uma acurácia razoável. Eu diria, é uma acurácia na qual você não vai conseguir chegar numa fazenda e falar para o pessoal, podemos usar esse critério somente
somente a aptoglobina ou somente o dias em leites para decidir ou não tratar a metrite, entendeu? Mas o que esse critério disse para a gente é o seguinte, que talvez integrando esses diferentes critérios com outras características do dia a dia, características objetivas e cabíveis de se ter no dia a dia, a gente consegue melhorar e criar um critério mais acuraz dos animais que realmente beneficiam do tratamento, dos animais que realmente precisam do antibiótico. Com isso em mente, a gente fez um estudo tentando usufruir das características do animal e do ambiente que podiam... É o mesmo banco de dados. O Eduardo submeteu esse trabalho agora em fevereiro e a gente está revisando ele já voltou dos revisores e a gente está trabalhando. A ideia desse trabalho era usar o banco de dados completo. Então, a gente não está usando, por exemplo, a patoglobina, porque ela não tinha patoglobina para todas as vacas, mas a gente usou todas as variáveis em todas as combinações dela. O problema que a gente tem em mente é que quando você tem muitas variáveis e muitas combinações, os modelos estatísticos têm uma certa limitação de como incorporar essas variáveis. Por essa razão, a gente tentou integrar o uso dos modelos que a gente chama de machine learning algorithms, os algoritmos de máquina aprendido. Eu não sei se 100% da tradução está correta, mas eu acho que é algo assim. A nossa hipótese era que a gente ia conseguir identificar esses fatores que eram associados com a cura de metrite e a gente conseguia criar uma predição usando os modelos estatísticos e usando os machine learnings. A nossa ideia é que é possível predizer cura usando tanto os modelos tradicionais quanto os modelos de machine learning. A gente fez uma parceria com o pessoal do Computer Science para ajudar a gente a fazer essas análises do machine learning, o pessoal da ciência da computação aqui da UC Davis. E a gente fez a parte estatística normal, eles fizeram a dele, e aí a gente comparou que foram os resultados que a gente obteve. É o mesmo estudo, então a gente tinha 3 grupos de vaca, a gente não usou, obviamente, as vacas que foram tratadas com essa quitosana aqui, que é algo que não funcionou, então não era algo que a gente queria. Então a gente comparou simplesmente as vacas que foram tratadas com ceftiofur e os animais que foram deixados sem tratar. Os modelos, a gente olhou a chance desses animais curarem, a gente fez uma regressão univariável, no qual a gente olhou a relação de cada variável com a taxa de cura, né? A gente tinha 3 fazendas, então a gente pôs o efeito de fazenda ao acaso, e aí a gente fez um modelo no qual a gente pegou as variáveis que foram estatisticamente significantes e a gente fez um modelo multivariado, no qual todas as variáveis eram apresentadas para o modelo simultaneamente. E aí a gente fez a ROC para tentar calcular a especificidade, sensitividade. E aí a gente passou o dado para o pessoal da ciência da computação e eles fizeram o que eles chamam de uma seleção das variáveis usando um modelo recursivo. Eles usam o software que chama Python e eles usaram essa metodologia MEXTEND para usar. E eles usaram diferentes variáveis classificatórias e aí eles combinaram vários modelos. Na verdade, são vários algoritmos diferentes que você pode usar. Então, eles tinham 126 combinações diferentes baseados nos algoritmos e nas variáveis que a gente apresentou. E aí tem o que eles chamam um sistema que recomenda qual é a melhor combinação, que é o AdaBoost. Bom, a análise univariável mostrou que tanto a produção de leite, o ângulo de aumento da produção de leite no dia 5 e a diferença entre o dia 5 e o dia anterior de produção de leite foram associados com a produção de cura. O tratamento, como a gente já esperava, foi associado com a cura. A laceração vulvar foi associado com a cura. E o score de laceração vulvar foi associado à cura. E a semana no qual a metrite aconteceu foi associado com a cura. Isso olhando um por vez. E a gente olhou as variáveis contínuas também.
dias em leite foi associado, produção de leite no dia 5, a diferença de produção, isso aqui usando variável contínua, o número de lactação e a temperatura. E aí a gente pegou tudo que sobrou e montou um modelo multivariável. E no modelo final, o que ficou como fator contribuindo para a variação foi a produção de leite, foi a temperatura tendeu a ser diferente, o tratamento, a laceração vulvar e a semana no qual a metrite aconteceu. Isso aqui é um gráfico que ele chama de Parsimonious Best Performance. O Parsimonious é um ponto no qual adicionar mais variáveis começa a não fazer muito mais diferença. E depois que você atinge a melhor performance, onde você para de ficar fazendo essas combinações, permutações, quando você faz esse modelo baseado nos algoritmos da máquina. A gente construiu 4 cenários no modelo com a máquina, um no qual a gente incluiu a produção de leite até o dia 5, até o dia 7, até o dia 9, sim ou não para aquelas variáveis. Então, no modelo 1, a gente não tinha esse aumento da produção de leite no dia 5, 7 e 9, a gente não tinha nenhuma... Porque o que era a ideia disso aqui? Tem fazenda que não tem produção de leite. Então, a gente queria saber se o modelo conseguiria ter uma predição boa, independente de ter produção de leite disponível ou não. Entendeu? Ou a gente tem calcular o aumento é uma variável um pouco mais complexa, que simplesmente medir a variação de um dia para o outro, aumentou ou não aumentou. Então a gente fez essas diferentes combinações, tendo tudo no modelo, tendo só parte dessas variáveis de leite no modelo, tendo todas as variáveis no modelo e não tendo nada. E você pode ver aqui que o F1 score, que é um indicativo, variou de 78 a 81, dizendo que a variabilidade de incluir ou não a produção de leite não foi muito vasta. E você entender, quando você faz o pré-processamento, diferentes variáveis vão contribuir para esse modelo final. Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui tem vários cenários de sensitividade, especificidade que foram gerados com esse estudo. E o que você pode ver aqui que a nossa sensitividade desses modelos ela variou de 0,81 a 0,85 e nesse modelo basicamente a gente calculou a acurácia, que variou de 0,66 a 0,72. Em outras palavras, o que isso aqui está dizendo para a gente é o seguinte. Claro que a bateria está baixa aqui, deixa eu carregar. O que isso falou para a gente, em outras palavras, foi que a gente consegue predizer a cura de metrite com uma acurácia de 66% a 72% usando essas coisas. Então, resumindo isso aqui para vocês, a gente conseguia usar essas regressões logísticas para dizer que um animal, depois de 7 dias, que não teve da aceleração vulvar, que não teve queda de produção de leite no dia do diagnóstico da metrite e que teve uma temperatura menor que 34, que ele vai conseguir curar da metrite com 72%. Ou seja, é uma decisão, você tem um número acuraz para você tomar uma decisão. E a gente sabe do que os animais que são tratados nem todos beneficiam. Então, assim, os principais fatores que a gente aprendeu, quando a gente fez a análise estatística, os fatores relacionados ao parto não foram incluídos no modelo. Porém, o machine learning, porque ele considera permutações das variáveis diferentes, ele conseguiu adicionar os benefícios da distocia, da retenção, se teve bezerro macho, se teve gêmeos e coisas do tipo. O ponto final dessa história foi o seguinte: a gente aprendeu que dá para usar esses modelos de predição com variáveis do dia a dia, mas se realmente a gente quer predizer a acurácia com alta variabilidade, a gente vai precisar provavelmente fazer modelos mais completos.
Tá? A gente está começando, a gente tem um trabalho grande patrocinado pelo Departamento de Agricultura, no qual a gente está incluindo fatores, dos patógenos que causam metrite, está incluindo fatores do sistema imune, marcadores imunológicos, e a gente está tentando achar um biomarcador, algo objetivo, que pode ser um teste que a pessoa faz na fazenda, que pode ser usado para predizer metrite com mais alta acurácia do que a gente consegue, que ela consegue integrar. O futuro é tentar predizer a cura para usar o animal, para usar antibiótico nos animais que realmente precisam, que tem benefício, que não tem benefício só para a cura, mas também para a produção de leite e para a reprodução. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigado. Tá? Muito obrigada pela palestra. Temas muito bem abordados, uma pesquisa muito boa. Vamos então para as perguntas que surgiram aqui no chat. Tá me ouvindo? A primeira é a respeito da taxa de concepção. Oi, tá me ouvindo? Acho que eu não estou ouvindo. Deixa eu apresentar. Vou mudar aqui o computador. Eu vou mudar aqui porque eu não estou ouvindo. Acho que acabou a bateria desse trem. Um segundo. Aproveitem para mandarem as perguntas aí no chat, por favor. Um segundo. Deixa eu mudar aqui. Vamos tentar agora que é para funcionar. Estão me ouvindo? Estamos aqui. Tá me ouvindo certinho? Agora eu estou te ouvindo também. É que a bateria do fone acabou aqui, por isso. Perfeito. Então, gostaria de te parabenizar pela palestra. Muito bom proveito que nós tivemos aqui. E agora eu vou fazer as perguntas que surgiram aqui, ok? Tá. A primeira se diz respeito à taxa de concepção, né? Está perguntando aqui. A queda na taxa de concepção está mais relacionada à incidência ou ao grau da metrite? Boa pergunta. Os trabalhos que avaliaram a concepção, eles sempre usaram o mesmo critério, que era cura relacionada a não ter mais aquela descarga aquosa e não ter febre. Então, assim, eu tenho, por exemplo, um dado de um estudo que eu fiz em 2013, que eu pus no estudo animais com e sem febre. Naquele estudo, não teve uma diferença estatística entre os animais que tinham ou não tinham febre, que seria, vamos dizer assim, uma associação com severidade. Então, assim, é algo que, se a gente fizesse um estudo bem elaborado, no qual você integrasse, provavelmente, ter mais que um desses fatores associado com bem-estar animal, por exemplo, queda de produção de leite e queda de ingestão, que são associados e provavelmente febre, e talvez comparar com o animal que só teve descarga, a minha intuição, porque eu não tenho dado para te provar, é que provavelmente a severidade teria um impacto ainda maior na concepção. Só que eu não tenho um estudo no qual essa subdivisão foi feita para te falar com certeza a severidade. Então, o que eu falo, a queda é com ter ou não ter metrite. Essa é a associação que existe. É assim que os estudos foram delineados e testaram a associação. Perfeito. Então, o grau da metrite pode estar associado ao tempo de cura? Está. Isso tem... É fácil para mim falar do meu dado e eu sei que outros encontraram a mesma associação. Os animais que têm metrite e febre demoram mais para curar do que o animal que só tem metrite. Entendeu? A gente não tem estudos que criticamente avaliam apetite, porque é difícil medir na rotina na fazenda, que avaliam outros critérios. Geralmente, a severidade que você tem é descarga mais febre ou só descarga. Você entendeu?
a descarga mais febre tem um impacto maior na, no tempo médio à cura, na produção de leite, mas não no desempenho produtivo. Perfeito. A metrite costuma afetar sempre o mesmo animal? E se sim, devido a quê? Você poderia repetir essa? Eu não peguei a primeira parte. Se a metrite costuma afetar sempre o mesmo animal? Então, teve um estudo que o Klebs olhou, o Klebs e o Aquiles olharam de gestações, vamos dizer, de partes diferentes de animais. Olhou primeira e segunda lactação, terceira. E eles acharam uma correlação positiva. E a explicação mais lógica seria que, assim, a gente sabe hoje em dia já que tem fatores genéticos associados com a capacidade imune de combater infecções. Então, esse é um fator que provavelmente explica. Não é 100% dos animais que tiveram metrite em uma lactação vão ter na próxima. Não é uma associação perfeita, mas existe uma associação positiva. Entendeu? Tem uma correlação. E a explicação para essa correlação é provavelmente porque parte dos fatores que explicam a ocorrência da doença são de origem genética. Essa seria a nossa próxima pergunta. Se tem alguma raça que tem maior predisposição a desenvolver metrite. É difícil porque não foram comparadas. O que acontece é o seguinte: você pega e compara. Como você vai comparar o holandês e o girolando, que estão em condições completamente diferentes? Tem alguns estudos, acho que aí mesmo do Brasil, né, que sugerem que talvez o holandês é mais predisposto, mas aí tem a produção de leite que é maior, tem outros fatores, tem a genética que é diferente. Então, às vezes, não é simplesmente só a raça, mas é as características que são paralelas à raça. Você entendeu? Então, assim, Sim. eu diria, é difícil desesparelhar se é só a raça ou se tem a produção, ingestão de matéria seca, imunidade. Mas, em geral, animal a pasto, holandês que seja, a gente fez alguns estudos a pasto com holandês, que aqui nas fazendas quando eu estava na Flórida, tem uma tendência a ter menor incidência de doença. Então, assim, parte do problema é relacionado com o desafio metabólico do animal de alta produção. Tá? Não é totalmente, não é uma relação 100%, mas se a gente for dicotomizar o problema, parte do desafio para o sistema imune vem da maior sobrecarga metabólica que esse animal que está produzindo muito leite tem que lidar com ela. Certo. Agora, pensando na novilha, né, que ela vai ter a maior disponibilidade de cálcio do que uma vaca, por exemplo, porque ela ainda está em desenvolvimento corporal, ela costuma ter maior incidência de metrite do que comparada à vaca? Primípara e multípara, eu imagino que sua pergunta, né? A novilha, ela tem maior incidência de metrite, mas a explicação não é, vamos dizer, se a gente for parar para pensar nessa linha de raciocínio que a gente estava discutindo da produção de leite, produz menos. O ponto que provavelmente explica a maior incidência na primípara é o fato de que ela tem mais distocia, ela tem mais laceração, ela tem mais problemas de parto. E problemas de parto são os fatores que aumentam o risco de metrite, entre os fatores de risco, que tem o maior delta de aumentar o risco de metrite. Então, assim, primípara tem mais metrite do que multípara, e a razão não é produção de leite, provavelmente os problemas de parto que ela passa maior, porque é a primeira vez que ela está passando por esse processo. Certo. E agora uma última pergunta é sobre o não uso de antibiótico, né? Acaba sendo uma questão sustentável, porém ele é... Qual a palavra que eu posso dizer? Cortou a pergunta aqui, mas... Ele é rentável? Economicamente? Então, esse é o grande dilema que nós estamos trabalhando agora, Júlia. É uma dos
dos focos das pesquisas que a gente está em andamento aqui, que a gente conseguiu um suporte do Departamento de Agricultura para tentar entender. Porque existe uma pressão muito grande para a gente otimizar o uso judicioso de antibióticos. E como eu expliquei ali no ponto do dilema, a metrite ela tem uma imagem, vamos dizer assim, não muito forte nas justificativas dos antibióticos, porque não muito otimista, porque você tem animais que curam sem tratamento e tem um pouquinho a mais só que cura com tratamento. O porém quando você olha o grupo, você vê benefícios para a produção, você vê benefícios para a reprodução e você vê benefícios para o custo-benefício. As pessoas que têm vacas de leite, eles têm que sobreviver. E esses benefícios para a produção, reprodução, são importantes. Eu concordo, em gênero, número e grau, por isso estou fazendo pesquisa nessa área, que dá para melhorar o que nós fazemos atualmente. Que tem muita subjetividade, tem muita inconsistência na rotina de diagnóstico. E provavelmente tem alguns desses animais que a gente trata que tem a descarga característica que está comendo normal, que está produzindo leite normal, que tem atitude normal. Provavelmente ele está tendo uma habilidade melhor de manejar o desafio, independente de ele ter a descarga ou não. Então, por isso que a gente está tentando olhar outros fatores mais objetivos, que talvez possam ser implementados como um teste de rotina. Óbvio que a gente tem que avaliar custo-benefício para tentar otimizar isso, porque atualmente não é otimizado. A gente sabe disso. A metrite é uma doença polêmica, é uma doença que causa muita controvérsia. A gente precisa melhorar o que a gente tem disponível. Certo, deixa eu conferir se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Bom, aparentemente é isso. Fábio, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua apresentação. Professor Zequinha, tem algum acréscimo? Opa, obrigado aí, Fábio, muito bom. Prazer foi meu. Ô, Fábio, uma pergunta aqui, de veterinário de campo. Eu estou tratando a vaca. Você mostrou aqueles slides iniciais do útero. Tem 5 litros de cultura lá dentro, né? Sangue, bactéria. Como é que o antibiótico age? Como é que o antibiótico trata a metrite? Como é que esse antibiótico elimina ou diminui ou faz alguma coisa com essa massa de bactérias? Boa pergunta. Essa pergunta é interessante a gente parar para pensar nela. O que está gerando aquela massa é algo que é contínuo, que está acontecendo no útero, que é a proliferação bacteriana. Esses antibióticos que são aprovados para tratar a metrite, eles vão ter uma concentração naquele ambiente uterino suficiente para reduzir essa proliferação bacteriana. Então, quando ele reduz essa proliferação bacteriana, o que vai acontecer é o seguinte: há o equilíbrio entre a presença de células imunes para conter aquela bactéria que está proliferando e, obviamente, tem outras coisas acontecendo. Por exemplo, o tecido está sendo regenerado, tem colágeno sendo digerido pelos neutrófilos que estão migrando para lá. Então, assim, você contém a proliferação exacerbada de patógenos, de micro-organismos. Parece, por últimos estudos que a gente tem feito aí, principalmente de fusobactério, necrofório, entre outros. E quando você faz essa contenção, o sistema imune da vaca consegue vencer a batalha contra os patógenos. E aí, aquela descarga, em vez de ser aquela aquosa fétida, ela começa a se tornar mais purulenta. E com o tempo, o sistema imune continua fazendo seu trabalho de eliminar os conteúdos que estão formados no útero. Gradualmente, isso vai diminuindo. O tecido vai sendo regenerado e o animal vai se preparar para o próximo período reprodutivo que vai suceder.
Geralmente o animal demora em torno de 5 semanas para ter involução uterina, um pouquinho menos ou por aí para voltar a ter ciclicidade. O animal que tem metrite vai demorar um pouquinho mais, mas com ajuda de tratamento provavelmente é um pouco menos do que demoraria se não tivesse ajuda de tratamento. Então esse é um fator que ajuda a gente parar para pensar nos benefícios de usar um antibiótico. É bem interessante, mas é algo a gente vê os trabalhos e quando a gente está ali vendo a vaca, né? A gente fica pensando, será que esse frasquinho de 10 ml e 20 ml vai oferecer tanta ferramenta para conta de 5 a 10 litros de uma massa ali de bactérias, né? Assim, meu lado roceiro, né? Não, Faz eu me questionar assim, o que o antibiótico está fazendo? Porque, na verdade, eu acho que o antibiótico está minimizando septicemia e, consequentemente, permitindo a vaca ganhar uma semana ou X dias que vai efetivamente tratar a vaca. Eu acho que a vaca sara por si só e a nossa ajuda é mantê-la num nível tal que ela consiga Uhum. passar por esse período. Eu acho que esse projeto que você falou que está fazendo de a parte de genômica das bactérias aí no útero, essa evolução vai dar uma luz interessante aí. Eu concordo que imaginar o que está tá acontecendo e todos os componentes é um pouco desafiante para a gente ter essa imagem, né? Quando a gente vê o animal com metrite e tudo. Mas o que dá certa credibilidade para esses fatos, né? Aí o que você falou da sepsemia é algo importante e é diretamente relacionado com a proliferação exacerbada de patógenos, né? Que se a gente não trata, a gente vê os prejuízos que o clipe mostrou ali, né? Que demora um pouquinho mais, demora um pouco mais na média para emprenhar, produz um pouquinho menos leite. São pequenos indicadores que no fim das contas acaba pagando a conta, né? $250 por vaca no fim do dia não é fácil de você querer falar para o produtor que não precisa tratar. Você tem que realmente ter fatos mais evidentes. Falar, esse aqui não precisa tratar porque não vai ter benefício. Então, por isso que a gente tem que tentar integrar outros fatores. Mas a gente está empolgado para ver aí os fatores. Também, às vezes, incluindo fatores genéticos, hoje em dia com a genotipagem, às vezes a gente consegue aprimorar também essa decisão de quem realmente precisa de antibiótico. Assim, eu concordo plenamente com o que você falou, que no fim do dia, quem contém a doença, quem cura si mesmo é a vaca, é o sistema imune dela. O antibiótico é só para dar uma ajuda para diminuir aquele insulto bacteriano que está ali. Essa que é a minha interpretação. Estou de acordo, é isso aí, a visão do conjunto, né? Agora você mostrou um slide ali que me chamou muito a minha atenção. Aquela de curva de sobrevivência, animais tratados e não, controle, aptoglobina baixa e alta. Animais com metrite, com aptoglobina baixa, ficou intermediário. Tá com ele na sua cabeça aí o slide, né? Eu tenho 2 slides com esse, eu só quero ter certeza que isso, qual vamos dos lá. dois. Eu vou... Aqui é da curva de sobrevivência. Sim. Tem o animal com... Pode ser esse mesmo. Pode ser esse mesmo. Uhum. O ponto aqui, Fábio, é o que mais me chamou a atenção, que até 100 dias, o grupo sem metrite e baixa aptoglobina são semelhantes. Na verdade, eles são diferentes depois de 100 dias, não antes de 100. Qual que seria uma possível lógica para isso? Porque a lógica para mim é o grupo alta aptoglobina ali, né? Que já no começo fica pior.
Mas por que que os dois grupos, se você tivesse só os dois grupos e fizesse só até 100 dias, eles eram semelhantes? Então, se olhando para esses dados, a metrite é muito mais efeito residual depois de 100 do que antes de 100. Tá certo o que eu falei, pelo menos pela figura, não? Tá É, certo o que você falou. E a gente teve essa discussão, Zé. A, a resposta, assim, a gente não sabe com 100% de certeza por que esse efeito aparece a longo prazo, mas o que a gente especula é que muitos dos animais que, vamos dizer assim, tiveram o desafio, mas foram capazes de eliminar a doença com sucesso, eles vão responder ao manejo reprodutivo e se emprenhar. Mas tem alguns animais, esses animais que provavelmente tiveram, a nossa especulação, casos mais severos, que os danos ou para a integridade do tecido uterino, que vai ter pior recepção do concepto, ou porque teve toxina do patógeno que afetou os ósseos que estão desenvolvendo, os folículos que estão desenvolvendo por longo prazo. Esse animal é um animal que vai ser um animal que vai ficar vazio por período prolongado. Ele vai ser inseminado várias vezes e é uma porcentagem talvez não tão alta, mas alta o suficiente para a gente ver essa diferença. Essa população que tinha de vaca aqui era 150 vacas aqui. Então não é uma porcentagem alta. A gente precisa desse estudo com mais animais para ter e ver se repete, para ver se realmente essas hipóteses que a gente está discutindo são o que acontece. Mas eu imagino que a autoheptaglobina aqui é um animal que está passando por uma infecção muito severa, né? Então, assim, o que está acontecendo especificamente com ele, a gente não sabe exatamente, mas imagina que tenha alegados para a integridade do trato reprodutivo ou é um animal que imunologicamente é mais debilitado a longo prazo. Isso talvez influencie a habilidade dele de conceder. Eu acho que é exatamente o que você está falando aí. Tem doença difícil, você não tem jeito de provocá-la, né? É causa, você pega os animais que tiveram e aí algumas interpretações ficam complexas, né? Acho que Fica difícil ter claridade, é isso, mas tem que especular nas possibilidades e fazer estudo mais elaborado para poder esclarecer essas perguntas, porque é importante entender. Então, eu queria agradecer muito aí, Fábio, todo o seu trabalho, ajuda, e temos orgulho do seu trabalho aí. Muito obrigado. Obrigado, Zezé, pelo convite. É um prazer poder interagir com o pessoal. É bom ver vocês continuar nesse trabalho de alta qualidade aí com os jovens aí que estão vindo. Fábio, surgiu mais uma pergunta aqui no chat da Juliana. Juliana, obrigada pela pergunta. E ela pergunta: a infusão uterina com antibiótico seria indicada no tratamento para metrite? Olha, eu vou voltar no comentário que o professor Zequinha fez. Ele comentou lá que tem galões, litros e litros de conteúdo no útero e aí você para pensar colocar um conteúdo no meio daquela quantidade assim, vamos ser honestos, tem estudos que mostraram eficácia de antibióticos feitos intrauterino, mas a eficácia não é maior que a sistêmica e a ocorrência de problemas é maior com o tratamento uterino. Não é todo, por exemplo, não tem bons resultados, por exemplo, com ceftiofur intrauterino, que tem algumas pessoas que vão lá e pegam o ceftiofur que é usado para tratar mastite, vão lá e injetam no útero. Não tem dado para mostrar isso. Ou o Metricur. Isso tem dado, por exemplo, o Metricur, que é cefapirina, tem dado para
tratar endometrite clínica, mas não metrite. Os antibióticos que colocados no útero têm resultado positivo é tetraciclina, mas tem traumas associados com o uso de tetraciclina, riscos associados com riscos com trazer patógeno para dentro, riscos com traumatizar um útero que está extremamente inflamado quando você está fazendo transfusão uterina. Então, assim, é difícil justificar. Não, é difícil justificar. O tratamento sistêmico é mais seguro e tão eficaz, ou mais eficaz. Certo. É diferente de égua. Égua tem um tipo de placentação normal, bem mais tranquilo, então a infusão uterina não é tão traumática. O bovino, a gente tem essa tipo de placentação cotidianária que causa muita inflamação pós-parto, não aceita bem esses sistemas de infusão, de tratamento intrauterino. Funciona bem em égua, não em vaca. Perfeito. Fábio, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, a lista já foi disponibilizada, assinem aí. Os certificados serão enviados pelo e-mail para quem compareceu em 80% das palestras. Obrigada a presença de todos, obrigada, professor Fábio, obrigada, professor Zequinha, obrigada a vocês que acompanharam a gente durante essa semana. Nos acompanhem nas redes sociais, tem muita coisa legal vindo por aí. Na próxima semana já temos novidades. Nosso Instagram é @Conapec, nosso Facebook é o Conapec Júnior, e as palestras da semana estarão disponíveis no nosso canal no YouTube, no Conapec JR. E para você não perder nada de assistir do evento, se quiser assistir de novo, ficou com alguma dúvida, quer acompanhar de novo, entra lá no nosso YouTube. Muito obrigada mais uma vez e boa noite. Peço para o professor Fábio ficar mais uns 2 minutinhos aí, só para a gente tirar uma foto aí. Tá. E registrar. Pessoal, muito obrigada, uma boa noite.